Oi, oi! Oi, gente, tudo bom? Estamos entrando aí numa live, nos preparando aí para esse momento que a gente vai fazer uma live sobre a harmonia das cores. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Oi, boa noite! Boa noite, Silvana. O pessoal está entrando aí para nossa live, onde a gente vai apresentar aí a harmonia das cores na arquitetura, tá? É algo assim que acredito que a maioria das pessoas assim ficam somente nos tons monocromáticos porque tem dificuldade de combinar as cores e segurança, né, em específico. Mesmo para a gente que é profissional de arquitetura, vai indicar para o cliente as cores, as pessoas têm um pouco de dificuldade para poder aceitar, né, as cores. Então esse momento é mais para dar uma segurança aí para você, seguidor. Boa noite. Aí a gente vai começar aí, né? O pessoal tá chegando aos poucos. A gente avisou aí com um tempinho de antecedência. A gente vai começar. Vou começar aí mostrando para vocês um círculo aí cromático. Boa noite. Vamos lá. Então, eu vou começar um pouquinho assim rapidamente com teoria das cores para vocês entenderem aí, né, o que compõe com o que depois. Então, a gente tem aí marcando nesse círculo as cores, né, que são as cores primárias, que é de onde vem tudo. A cor amarela, azul, vermelha seriam as cores primárias. Eu misturando essas cores, eu obtenho mais outras 3 cores, que são as cores secundárias. Ou seja, né, eu misturando esse amarelo com o azul, eu tenho a cor verde, né, que você vê aí que é uma cor secundária, né, e assim por diante. Eu vou tendo as cores laranja, que eu tenho essa cor misturada, a primária com a primária amarela com a primária vermelha, eu tenho laranja, e assim sucessivamente. E a cor terciária seria, no caso, a cor secundária misturada com a cor primária. E eu teria essa terceira cor que seria as variantes. Certo? Boa noite aí, tem mais gente aí chegando. Vou passar aí então agora para outra fase. Aí nesse outro círculo, né, como a gente acabou de explicar aí as cores primárias, secundárias e terciárias, eu tenho as cores complementares, que seriam essas cores aí no círculo. A gente tem essa parte aí que são as cores opostas, que são as cores amarelas, né, por exemplo, e essa cor aí mais arroxeada, elas são cores assim que se complementam, ou seja, quando você tem uma cor que ela é mais amarelada, isso aí usa até para os maquiadores, viu? Por exemplo, a gente por exemplo, eles neutralizariam essa olheira que seria mais amarelada, arroxeada com corretivo que seria amarelo. Então, ou seja, são 2 cores aí que elas se complementam e eu consigo utilizá-las harmonicamente na decoração. E outro exemplo aqui que a gente tem no círculo seriam as cores análogas, que inclusive até na moda está super em alta agora. Essa composição aí de cor laranja com vermelho, rosa com vermelho, essas cores aí que são bem diferentes, mas elas estão pareadas. Ok? Boa noite, tem mais gente aí chegando. Aí, enfim, como que eu consigo ter o comportamento dessas cores no design? Eu queria tirar aqui, só um minutinho, gente. Como é que eu tiro essa foto daqui? Você sabe? Gente, é a minha primeira live, então peço um pouquinho de paciência com vocês com relação à troca aí das imagens que eu tô. Ixi, eu não sei nem como que você botou. Acho que eu volto aqui. Só um minutinho. Aí, apareceu. Apareceu, né? É, apareceu. Só que você queria tirar, né? Eu quero tirar.
Ok, acho que... tá, ok, saiu, deu certo. Então, como que a gente tem o comportamento aí dessas cores todas no elemento do design? Que a gente não tem essas cores, né, puras, amarelo, a gente até tem como se fosse assim, algo fabricado, mas os elementos naturais, que a gente tem aí uma madeira, que é um elemento que já tem na natureza, um tecido, que ele tem uma textura. Então, isso aí vai se comportando de várias maneiras, tá, no ambiente. Por exemplo, uma madeira, ela já é uma tom assim mais pro avermelhado. Então ele tem um comportamento aí, vamos dizer aqui, aí eu tenho uma madeira que ela seria mais pro tom avermelhado. Por exemplo, como cor complementar a ela, eu teria aí um esverdeado, ou seja, quando você tem aí um piso que é de madeira e você compõe, por exemplo, com um sofá que ele é num tom, né, mais pro esverdeado, fica uma composição muito harmônica. Então seriam aí dessa forma que a gente consegue ir indo condicionando essas cores, certo? É só aí para poder exemplificar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir aí perguntando e a gente vai respondendo. Agora, nos elementos aí, tanto que a gente vê de propaganda, deixa eu mostrar para vocês algo aqui que é muito interessante em quesito de imagem, tá? Como é que a indústria de propaganda usa isso. Tá vendo? Isso aqui é uma imagem que a Chanel publicou para poder atrair mais clientes, ou seja, isso é uma imagem altamente atraente, porque eu tenho aí cores análogas, a gente vê todas elas, ou seja, o vulgo tom sobre tom, que as pessoas falam. Outra imagem aqui. Sumiu. Linda, né, essa campanha da Chanel? Olha só, essa outra aí é um anúncio do Kate Spade, ou seja, é uma caixinha para poder guardar aqueles fones, né, do iPhone. Você vê que é uma imagem também muito atraente, onde eu tenho aí essas cores complementares. Isso é uma imagem que atrai bastante, né, pra a gente. Uma perguntinha aqui. Tá, depois eu vou responder, tá? Eu tenho aqui outras imagens que também eu vou tendo aqui. Deixa eu mostrar. Só um minutinho. Por exemplo, também, outro exemplo que eu ia dar com relação aos materiais aqui. A gente pode compor, que fica super legal também, naquele esquema lá das cores que são complementares, né? Um vermelho, olha como é que ele fica super atraente com um azul. Boa noite, pessoal. Tem gente aí chegando. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá vendo? Isso aí são de imagens, tá, gente? Não significa que a gente vai fazer exatamente essas composições aí para as decorações. Mas só para vocês verem como que as cores complementares, elas se atraem, tá? Então, assim, obviamente a gente tem como dar uma aguadinha na cor, né? Já não utilizaria esse azul poderia ser substituído, né? Por um cinza, ou seja, você vê como fica tão atraente essa cor aí cinza, né? Que seria aquele cinza azulado com vermelho. Isso aí tudo fica super atraente. Outra imagem aqui. Isso é um projeto da Patrícia Urquiola, lá da Espanha.
só para poder vocês verem, né, como que aí tem bastante cor. A gente tem, né, um fundo que ele está todo num verde, ou seja, uma cor terciária, e a gente tem aí todo esse plano aí com um monte de cor análoga, né, junto esse sofá aí que é análogo com a cor verde, eles são cores próximas, como eu falei. E aí no chão, para poder dar uma equilibrada nessa composição, que é onde a gente tem o tapete, a gente tem aí uma cor que seria uma cor oposta, que seria o vermelho, aquilo que eu falei com vocês. Tá? Aí tudo assim para poder equilibrar, foi utilizado várias cores análogas, onde a gente tem aí, né, essa harmonia entre elas, e para poder equilibrar, eu consegui dar um peso maior na composição, foi utilizado esse tom aí de vermelho para poder dar até uma esquentada nesse tanto de cor fria que tem. Certo? Outra composição aí bem colorida, né, que tá passando aí no projetor, seria essa varanda aí externa, ou seja, é aquilo que eu falei com vocês. A madeira, ela puxa mais, né, para uma paleta aí de tons terrosos que vem do vermelho, e para poder fazer a cor complementar com ela, aí pode entrar essa cor azul, que é algo que fica super interessante aí, né, naquilo que eu falei. São essas cores complementares, elas são cores aí que se atraem e deixa a composição toda mais harmônica. Tá? Obviamente aí você vê que eu tenho mais madeira no teto, então tudo isso contribui para a gente ter aí uma imagem mais harmônica. Aqui nessa outra imagem, que ela é bem simples, certo? Eu tenho aqui um piso que ele é no cimentício, ou seja, seria uma composição, como eu havia falado, de cores análogas, né? Um piso aí no cimentício, que seria aí na base aí, que a gente diria dos tons neutros. Aí eu tenho essa poltrona aí, que estaria num tom azul, que aí elas seriam todas nos tons, né, das cores análogas aí. Então ficou uma composição aí mais contida, né, com relação a gente misturar padrões de cores. Mas a gente também tem aí uma proposta que seria mais colorida, que a gente sai daqueles tons ali mais beges. Outra composição aí que a gente vê também mais colorida seria essa composição aí, que geralmente a gente usa muito, tá? Essas inspirações aí mais dramáticas para estabelecimentos comerciais, que é onde a gente precisa chamar a atenção, atrair mais a atenção do ouvinte, tá? Você vê aí que eu tenho de cores análogas, tá? Seria essa parte aí de cima, né? Essa meia parede aí para cima pintada de vermelho, e aí já entra com um sofá mais laranja, ou seja, essas duas cores análogas. E aqui nessa parede cinza, né? O cinza seria um tom neutro, ele nem tá tanto na cartela não. Mas quanto mais eu vou misturando as cores complementares, como eu vou mostrar aqui para vocês entenderem a questão do equilíbrio, né? Lá, por exemplo, o complementar de vermelho aqui seria o azul. Aquele cinza, ele tá fazendo o papel, né, dessa cor mais fria. Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente usa, né, essa questão aí da cor complementar, por exemplo, o cinza, para poder ele virar complementar de vermelho, seria como se fosse eu ter uma quantidade maior, né, de vermelho nesse pigmento azul. Por isso que ele entra naquele tom de cinza, ele é uma cor mais fria. Daí essa questão de ser complementar. Tá? Por isso que fica aí uma composição tão harmônica. E normalmente, tá, gente, uma coisa assim que a gente vai explicar, por que cinza geralmente é uma cor mais neutra, né? Ela é uma cor mais combinável. Porque, por exemplo, essa questão aí das cores complementares, quanto mais eu vou misturando essa cor, né, mais escura a essa cor mais clara
né, que tem de complemento, mais cinza ela vai ficando, só que próxima ao tom, né, proposto. Então, por isso que a gente consegue aí ter uma combinação tão bacana com cinzas. Vou passando aqui outra proposta. Tá vendo? Aqui a gente tem uma questão também de cores análogas. Que isso aí também é super interessante. Ó, essa parede aí toda cor-de-rosa é muito ousado, né? Eu concordo, mas hoje a gente tá aqui para poder mostrar a ousadia, né? Porque o trivial a gente, né, é tranquilo da gente ver, então a gente tá aqui hoje para poder realmente abrir os horizontes, abrir a mente, né? Para poder a gente entender aí a questão das cores. Tá? E quem tiver perguntas aí com relação à cor, alguma coisa, o momento é agora, tô aí esperando. Não pretendo aí me delongar muito nessa live, porque a gente tem muitos atrativos, mas a gente também tem muita coisa para poder explicar. Tá, mas como eu tava falando, a gente tem aí essa parede todo nesse tom de rosa, e eu tenho esse sofá, né, que ele seria aí uma cor análoga a esse rosa. Voltando aqui para poder vocês entenderem, tá vendo onde eu tenho aqui cor análoga? Eu tenho aqui o rosa e tenho esse laranja. Então, aí são cores próximas que talvez a gente nunca imaginaria que isso ficaria tão harmônico. Outra informação aqui de cor para vocês, tá? Que também seria assim bacana, né? Coisa para estabelecimento comercial, tá? Mas nada impede também, se for na casa de alguém que for mais ousado, também não tem problema. Tá vendo? Aqui a gente tem uma poltrona aí que ela seria nesse tom aí de roxo, é algo assim bem forte. Eu tenho uma outra cor fria que seria esse azul. Aí vamos voltar lá no nosso padrão de cores, né? Ou seja, esse roxo com esse azul, ou seja, seriam outras cores análogas juntas, né? Que a gente não imagina que ficariam até coordenadas, mas aí tá vendo que a gente tem esse verdinho aí da vegetação? Esse verdinho da vegetação ali, na verdade, o que deu equilíbrio foi ele. Porque eu tenho todo esse tom de roxo e eu tenho essa cor aí que seria um complementar daquele roxo, certo? Aí seria isso. Vamos voltar aqui, que aí eu vou até passar aqui com relação ao círculo cromático, tá? Eu tenho aqui alguns materiais naturais que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como que isso se comportaria nos materiais do dia a dia, tá? Para poder a gente fazer a composição aí. Por exemplo, ó, essa madeira aqui, olha, que ela é uma madeira bem clarinha, ela estaria se comportando, né, nesse padrão aí dos amarelos, tá? E desse laranja. Então é algo assim que olha como composição com esse azul aqui que a fábrica até colocou do lado, né, já para poder aí instigar as pessoas a fazer, olha como é que a composição fica bem harmônica. Então esse círculo aí é uma maravilha para poder ajudar. Inclusive, até eu conversando com umas colegas, né, na época da faculdade que a gente cursou a disciplina cor, como que as nossas composições até de moda mudaram, tá? Então esse círculo aí, ele é uma grande maravilha pra gente, para poder a gente entender aí da natureza como funciona, tá? Eu vou ampliar aqui para poder mostrar melhor. Aqui, ó, como eu tinha explicado para vocês, aqui eu tenho um tecido, tem aqui um tecido, né, que ele é bem no tom de azul, que aí poderia ser, né, tranquilamente aí algo que fosse, né, um maior número, né, numa casa,
que se eu fosse compor, por exemplo, uma área também que seria muito grande, onde entraria aí o complementar. Opa, tá caindo aqui, ao vivo é assim mesmo. Tá vendo? Olha como é que fica muito harmônico, que aí estaria fazendo, realmente a madeira estaria fazendo esse papel aí dos avermelhados, que é onde a gente consegue aí realmente equilibrar bastante as cores. Aí você fala, Simone, eu quero só fazer um complemento disso, eu não quero ousar muito não. Aí você pode colocar nos pequenos elementos, né? Como eu gosto bastante até de trabalhar cor nos meus projetos. Eu gosto mais de pontuar as cores, ou seja, uma almofadinha, um elemento de design, aí você vai entrar com esses adornos que são mais coloridos, tá? Aí vai compor as almofadas, né? Usando esse círculo cromático, de repente as estampas, né? Que vão harmonizar entre si, mas aí acho que já é outro assunto, tá? E deixa eu ver aqui outra composição que fica super legal. Roxo e, na verdade, cor de vinho com amarelo, né? Ficaria também super legal. Não tem nenhum tecido aqui, eu também não consegui separar, gente. Vocês me perdoem aí, mas... Vamos lá, vamos encontrar isso aqui. Cor de vinho também fica super legal com amarelo. Ou seja, eu tenho aqui, né, esses tons de vinho aqui com amarelo, então são cores aí que realmente se atraem. Na verdade, assim, como eu falei, elementos da natureza, a gente não precisa pegar um tecido que seja exatamente dessa cor, que são cores mais fortes, sempre em tudo vai ter algo que se aproxima com isso. Tem alguma pergunta aí, gente? Vejo aí que tem algumas pessoas que estão aqui online. Se puderem aí dar um joinha para mim, quem está online, que eu não sei quem é, só para poder a gente aí cumprimentar e finalizar por hoje. Eu acho que foi muito produtivo, né? Pelo menos de repente a gente volta e faz novamente, né? Pontuando alguns outros pontos aí importantes com relação às cores. Alguém pode acenar para mim? Tem algumas pessoas aí, são poucas ainda, porque a gente precisa, né, do engajamento. Opa, peraí. A gente precisa aí, né, de fazer uma ou duas lives para o YouTube poder para o Instagram tá entregando, né, esse conteúdo aí para as pessoas. Opa, eu tenho aí Clarotes, Thaís, Silvana, legal. Estou aí muito feliz que vocês entraram e espero que vocês tenham gostado por hoje. E dúvidas eu sou por aí, tenho aí nos meus destaques, vocês podem ver que eu tenho várias consultorias para poder estar atendendo a vários tipos de projetos, né, conforme a gente trabalha, porque às vezes cada cliente tem uma necessidade diferente. Então vocês podem acompanhar os destaques, tem aí, né, a forma que a gente trabalha e caso vocês tenham dúvidas, me mandem direct mensagem que eu vou estar respondendo aí com todo prazer. Obrigada pela participação de todos e eu vou marcar em breve outro encontro com outro assunto aí interessante. E aguardo aí de vocês também, se vocês quiserem aí outro tema aí que seja interessante para vocês. Eu estou aí disposta a estar na escuta para poder trazer. Obrigada e uma boa noite.